Senhor querido, poderoso, maravilhoso, Senhor, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor fez nesses dias, por tudo que o Senhor fez nas nossas vidas, por toda a verdade que o Senhor revelou a nós, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem ainda para fazer nessa noite nas nossas vidas, ó Deus, para manifestar, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor colocou nos nossos corações nesses dias, Pai, ó Deus, e que ainda precisa ser revelado, que ainda não chegou ao nosso pleno conhecimento, ó Deus, que nessa noite o Senhor possa trazer a plenitude, Pai, de toda essa verdade, de toda a revelação que o Senhor derramou sobre nós, sobre esta igreja, sobre os jovens dessa igreja, Senhor, por tudo que o Senhor tem falado nesses dias, Pai, nós te agradecemos, Pai, te pedimos, Senhor, manifesta o teu poder nessa noite, manifesta o teu poder nessa noite, Senhor, nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, eu creio que Deus vai fazer algo poderoso nessa noite. Eu creio, você crê? Deus vai despertar coisas dentro de nós que estão adormecidas, não é? Deus vai revelar coisas para nós, vai abrir os nossos olhos nessa noite, eu creio, e vai ser uma grande bênção para nós, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, viu? Aleluia, glória a Deus. Paz do Senhor, queridos, amém? Amém. Louvado seja Deus, uma noite especial, noite de Páscoa, noite de ressurreição, uma alegria muito grande poder estar aqui em Bauru, ver meus amigos, né? Pastor Roberto está aí abençoado, é uma honra, viu, Pastor Júnior, atender vosso convite. Obrigado, Márcio. Márcio está feliz, não sei porquê, mas está feliz. Me cumprimentou, Paz do Senhor, com 3 dedos assim, não entendi essa do Márcio não, mas tá bom, viu, Márcio? Obrigado, viu, Márcio? Isso, queridos, é uma alegria, viu, pastora Paula, pastor Júnior, poder estar com os queridos nesses dias. Vim de Santo André, terra boa. Ontem estava em Santo André, ontem à noite pela madrugada. Estou no ritmo dos jovens aí. Orem por mim, estou aqui hoje, quinta-feira, vou estar lá perto de Belo Horizonte, Conselheiro Lafayette, não sei se já ouviram falar dessa cidade. Vamos estar lá em Conselheiro Lafayette, na quinta-feira, como essa grande família me ajude em oração, uma alegria poder estar aqui. Fui muito abençoado pela manhã com os jovens, pastor Murilo. É bom demais ver os jovens chorando, é bom demais ver os jovens buscando ao Senhor, é bom demais, pela misericórdia de Deus eu vim para Jesus com mais ou menos 15 anos de idade, melhor época, eu vi muitos jovens lá 15, 16, trouxe uma palavra lá, nada animada, e no fim da palavra os jovens se abraçando, os jovens chorando, buscando a presença de Deus, se enchendo, né? Fui muito abençoado, fiquei muito tocado. Foi um dia muito especial para mim pela manhã. Louvo a Deus pelos jovens. Mãe, pai, manda os teus jovens mesmo, motiva a tua família. Deus tem uma grande obra com os jovens aqui nesse lugar. Fui muito abençoado. Ver as crianças aqui, né, louvando ao Senhor, falando da Páscoa, falando do amor de Deus, falando da ressurreição. Igreja é isso, é lindo. Eu louvo a Deus por esse lugar, eu louvo a Deus por essa fortaleza, por essa casa de Deus. Você é bem-vindo nessa noite. Talvez tenha alguém aqui que já chegou pela primeira vez. Você é muito bem-vindo. A partir dessa data, essa casa é sua casa também. Aqui nós podemos louvar a Deus, receber de Deus, bendizer a Deus, chorar um pouco, nos alegrar e viver uma vida de vitória no nome poderoso de Jesus. Hoje aconteceu uma coisa que não acontece comigo. Aqui, pastor Júnior, como eu tenho vocês como meus pastores também, por que não? O Guto é a NECA, pessoas que me abençoam, CBEM. Interessante que abril estou aqui, maio estou no CBEM, em junho estou lá no pai do Felipe, lá no pai da Laura, uma bênção para mim o ministério. Não acontece isso muito comigo, pessoal. Wilden, não acontece. O nome mais internacional que tem aqui em Bauru. Isso não acontece. Japonês pensa muito, japonês, turco, já vem já uma coisa orada, ungida, mais preparada. E hoje conterrânea sabe do que eu falo aqui. E hoje quando, pela tarde, ali no quarto do hotel, eu fui revisar a palavra, aconteceu algo muito interessante. Deus fechou meu coração para a palavra que eu tinha preparado agora para a noite, muito interessante. Isso não acontece, é raras as vezes. E quando eu fui folhear, a Bíblia que eu trouxe, que está no carro agora, fui mexer aqui
nas minhas anotações, eu ouvi o Espírito Santo falar claramente ao meu coração, de uma maneira especial, de uma maneira diferente. Mas ministra, fala um pouco do que você falou nessa manhã. Não é muito meu costume, não gosto muito, mas a gente entende que é melhor obedecer. Por isso abra sua Bíblia nessa noite. Não sei se vai pôr no telão, se vai pôr, ótimo, mas se não vai pôr também não tem problema. Mas você que trouxe a sua Bíblia, eu vou pedir essa permissão aos jovens aqui nessa noite. Abra sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6. Isso, nós vamos ler a partir do versículo 1. Você que trouxe a sua Bíblia, está lá o seu Eduardo ali, está bem ali, abençoado. Foi na sua casa almoço hoje lá, seu Eduardo? Glória a Deus, maravilha. Foi bom o almoço lá também, né? Glória a Deus, abençoado, um lugar abençoado. 2 Reis, capítulo 6. Isso. Nesse domingo de Páscoa, de ressurreição, quero dar uma introduzida aqui e falar um pouco da cruz, falar um pouco de Jesus aqui nessa noite. Você já achou? 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor, querido. 2 Reis, capítulo 6, versículo 1. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Diga comigo, estreito. Diga comigo, apertado. Versículo 2: vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e façamos ali um lugar para habitar. E disse Eliseu: ide. E um deles disse: serve-te de ires com os teus servos, Eliseu. E Eliseu disse: eu irei com vocês. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortavam madeira. E aconteceu que, derrubando deles uma viga, o ferro do machado caiu na água. Clamou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: aonde caiu? E mostrando-lhe o lugar, cortou um pedaço de madeira e o lançou ali, e fez flutuar o machado. E disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Amém, amém, querido. Somente até aqui. Louvado seja Deus. Não vou orar, pastor Júnior já orou por mim, já estou abençoado nessa noite. Se você quiser, deixa a sua Bíblia aberta. Nós vamos seguir analisando, lendo ela aqui nessa noite, no nome maravilhoso, nome santo de Jesus. Querido, essa palavra é muito conhecida. Essa palavra, os jovens ali, por exemplo, aprenderam mais algumas coisas sobre ela. Essa é a palavra, né, pastor Roberto? Não sei se o senhor já pregou sobre ela, de flutuar o machado, onde Eliseu faz de uma maneira miraculosa e flutua o machado. E uma das coisas que são marcantes nessa palavra, pessoal, é que existe aqui uma devolução, existe aqui nessa palavra uma restauração, existe aqui uma palavra: foi perdido o ferro do machado, e através de Deus, do profeta, do homem de Deus, foi devolvido aquilo que foi perdido. E em falar em devolução, em falar em restauração, em falar em restituição daquilo que se perdeu, eu lembro da minha mãezinha. Depois, se for pôr no YouTube, com certeza ela vai ver, ela vê tudo. Qualquer dia eu trago ela aqui, trago ela junto com a Priscila aqui. Minha mãezinha, bem italiana, não parece comigo. O pessoal até duvida que é minha mãe, mas é minha mãe mesmo. E eu lembro que ela fala uma verdade muito séria. Ela diz assim, que tem gente que só reconhece o que tem quando perde. Tem gente que só dá valor naquilo que possui quando deixa de ter. Tem gente que de repente só vai parar para pensar num valor que um pai tem quando está lá no velório, no leito de morte, tarde demais. Tem gente que só homenageia, que só valoriza, que só só reconhece o valor de alguém, só reconhece o valor do que tem
quando acaba se perdendo. Hoje eu quero lançar uma palavra profética no início dessa palavra para a tua vida. Hoje não sei o que você perdeu, não sei o que você tem perdido, eu não sei o que representa para você o ferro do machado, eu não sei se é uma alegria que se perdeu com o tempo, não sei se foi um amor num relacionamento, eu não sei se foi até mesmo o refugor, o avivamento espiritual, mas eu quero te dizer, pode valorizar a partir dessa noite, porque Deus vai devolver aquilo que é teu e colocará nas tuas mãos. Eu falo, quem sabe tem uma mãe aqui que tem perdido o seu filho para as drogas. Mãe, eu quero dar uma palavra do coração de Deus, Pai, para você nessa noite, em nome de Jesus. O Senhor Jesus vai devolver aquilo que é teu, vai tirar da mão da onde tiver e vai colocar na tua mão de novo, no nome poderoso de Jesus. Essa palavra, irmãos, fala um pouco de devolução, de devolver, de colocar na mão de volta. Queridos, e como eu disse pela manhã, o protagonista de tudo que a gente faz é Jesus. O centro, né, pastora Paulo, de tudo que a gente faz é Jesus, é Deus. O louvor que a gente faz para Deus é para Jesus. O trabalho que a gente exerce, a oração que a gente faz, o protagonista sempre vai ser Jesus. Amado, mas tem alguns personagens interessantes nessa história. Eu lembro que a última vez que eu vim aqui eu preguei sobre Elias, não sei se vocês lembram. Você lembra, pastor Alberto? Falei sobre Elias e o Monte Carmelo. Hoje eu quero falar um pouco de Eliseu, o sucessor de Elias. Amado, Eliseu tem algo que me agrada muito. Eliseu tem uma particularidade que me deixa muito feliz. Eliseu tem algo que mexe muito comigo. É que o profeta Eliseu foi um homem que não orava muito pelas pessoas. O profeta Eliseu foi um profeta que ele não era muito de estender a mão e orar pelas pessoas. O profeta Eliseu teve como marca do seu ministério, ele ensinava as pessoas a produzirem os seus próprios milagres. Eliseu era um homem que ensinou as pessoas a terem as suas próprias experiências com Deus, ensinou as pessoas a produzirem, ensinou as pessoas a realizarem os seus próprios milagres. Não sei se você lembra da viúva, que o marido dela era auxiliar de pastor, trabalhava no templo e deixou uma dívida tremenda para aquela mulher, não sei se você se lembra. E ela foi até Eliseu e disse: ó Eliseu, tu sabes que o meu marido era teu ajudante aqui, deixou uma dívida lascada, os cobradores estão chegando aí, vão levar os filhos, meus filhos, como pagamento da dívida. Interessante que Eliseu não orou por ela. Eliseu não fez como a gente faz, pastor Roberto. Ele não estendeu a mão, encheu a mão de óleo, colocou sobre a cabeça dela, como um passe de mágica, como uma realização sobre a vida dela. Eliseu, aquela mulher veio falar de uma necessidade, e Eliseu vem com uma pergunta em relação à necessidade dela, em relação à sua necessidade. Eliseu pergunta: o que você tem em casa? Parece que eu vejo aquela mulher, pastor Roberto, dizendo: não, você não entendeu, profeta Eliseu, eu estou lhe falando que os credores estão à porta, como você me pergunta, o que eu tenho em casa? Eu dizia pela manhã, irmãos, como a gente nos desvalorizamos, como a gente não dá valor naquilo que a gente tem, como a gente acaba desvalorizando aquilo que Deus coloca dentro de nós. Hoje foi dita uma verdade pela pastora Paula, pelo Ministério de Louvor, muito forte aqui nesse lugar. O Espírito Santo mora dentro de você, você é muito especial, querido. A tua oração é a oração do justo, e a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Você não faz ideia do poder da graça, da unção que há sobre a tua vida. Não, e aquela mulher fez como qualquer um de nós. O que você tem em casa? Eu não tenho nada. Interessante que as tragédias são muito tristes e as pessoas geralmente falam que não tem nada, e quando acontece uma tragédia elas falam que perderam tudo, né, pastor? Não tem nada, mas aí dá uma enchente, uma coisa triste demais, mas elas falam: perdi tudo. Mas ou você tem nada, ou você tem tudo, ou perdeu tudo. Aquela mulher fez como qualquer um de nós. O profeta não tem nada. Quem sabe diante de uma adversidade, você olha para dentro de você e você acha: eu não tenho nada. Quem sabe diante de uma mudança de caráter que é necessária, quem sabe uma mudança de posicionamento, você olha diante desse desafio e fala: puxa, eu não tenho nada. Quem sabe mediante
mediante a um triunfo sobre uma crise financeira, uma situação na família, um filho que está pegando um lado, uma filha que está pegando uma tangente, indo para o outro lado, uma preocupação, um aperto na garganta, que vai lhe angustiando. Quem sabe mediante essas adversidades, você olha para a adversidade e diz: eu não tenho nada. O profeta Eliseu, ele insiste, pastor Júnior. O profeta Eliseu, ele dá mais uma palavra. O profeta Eliseu mexe com aquela mulher: filha, o que você tem em casa? E aquela mulher, depois da insistência do profeta, ela se lembra: não, profeta, eu tenho em casa uma botija de azeite, eu tenho lá 50 ml de azeite. Quero lembrar vocês que azeite era como dinheiro nessa época, azeite valia dinheiro. Os credores iam receber o azeite como pagamento de suas dívidas. Com azeite se comprava comida. Azeite era uma moeda recorrente ali da época, querido. E o profeta Eliseu olha para aquela mulher, Márcio, e diz: me faça o seguinte, vai buscar vasilhas, pega vasilhas com os teus vizinhos, pede lá vasilhas emprestadas, pede vasilhas, bate na porta do pastor Júlio, bate na porta do pastor Lapau, bate na porta do pastor Roberto: eu quero vasilhas. E o profeta Eliseu libera uma palavra: enquanto tiver vasilhas vazias, você vai derramar da botija de azeite, o azeite não vai cessar, vai encher todas as vasilhas que você conseguir pegar, você vende, paga os credores e vive o resto da vida, vive bem, vive com o resto. E tudo partiu do que ela já tinha, e tudo partiu do que ela já possuía. E tudo vai partir através de uma oração que tem no teu coração. E tudo vai partir através de um levantar de mãos, de uma adoração, onde você traz a presença de Deus para dentro de você, para dentro da tua casa. E tudo vai se iniciar com uma atitude, e tudo vai se iniciar com uma mudança. E através desse princípio, creia, Deus vai promover uma grande mudança na tua vida e na tua história. Eu lembro agora dos 5 pães e 2 peixes. Irmão, o nada é uma coisa, o pouco é outra coisa. O que aquela mulher tinha, Murilo, não era nada, era pouco. O que aquele mocinho na multiplicação, o pastor Roberto, os pães e peixes tinha, não é que era nada, era pouco. E a gente confunde, Luciano, porque quando a gente está diante da adversidade, a gente confunde porque a gente olha para nós, a gente confunde porque a gente olha para as nossas limitações, a gente confunde porque uma botija de azeite vai fazer o que para a dívida que eu tenho. A gente confunde o que uma oferta, o que um dízimo pode fazer na adversidade que eu vou enfrentando. O que a minha oração simples, que não sai nem palavra, às vezes o que sai é só lágrima. Uma oração poderosa, que os anjos enxugam a tua lágrima, leva até o trono de Deus. A gente confunde o pouco com o nada. Nada é uma coisa, mas o pouco colocado nas mãos desse Jesus ressurreto maravilhoso, Ele multiplica e te devolve muito melhor do que você colocou na mão dele. Eliseu era assim. Eliseu, ele ensinava as pessoas a produzirem os seus próprios milagres. Eu me lembro de Naamã, não posso deixar de falar, gente, do Naamã. Naamã, aquele general, bigode grosso, respeito moço. Naamã, aquele homem condecorado. Naamã, aquele homem aplaudido. Naamã, a Bíblia diz, não sou eu, a Bíblia diz que Naamã era um herói. A Bíblia chama Naamã de herói, um herói sírio, parente do turco que está aqui. Se for puxar a árvore genealógica, eu olho para o turco e vejo um herói. Olha aí, fica firme aí, turco, isso. Ouve a palavra aí em nome de Jesus, turco. Queridos, Naamã era o seguinte: quando o turco Naamã passava na rua, pastor Roberto, se você estivesse com o teu filho, você dava um toquinho no teu filho e falava: quando você crescer, eu quero que você seja igual a Naamã. Naamã inspirava as pessoas. Naamã era o herói da Síria. Se fosse nessa época que eu disse pela manhã, a Marvel com certeza ia pagar os direitos autorais do Naamã, ele ia ser um dos vingadores. Naamã era um herói. As medalhas já não cabiam mais no seu uniforme, tiveram que inventar uma medalha valendo 10 para caber no seu uniforme. Mas no silêncio da sua casa, no silêncio do seu quarto, quando Naamã tirava todo aquele uniforme, todas aquelas medalhas e glória dos homens, ele era leproso. E cada dia que passava, você conhece, sabe da história, a lepra alcançava uma parte maior do corpo de Naamã. Quem sabe Naamã olhava para sua farda, quem sabe Naamã olhava para suas medalhas: do que me adianta isso se eu sou leproso?
Do que me adianta isso se eu tenho uma doença incurável? Do que me adianta isso se amanhã, ou daqui a pouco, ou depois da manhã, eu vou ser tirado do seio da minha família? Do que adianta isso se eu não posso abraçar? A lepra é contagiosa, hoje a gente vive uma outra época. Do que me adianta tudo isso se eu não posso beijar, se eu não posso abraçar, se eu não posso manifestar o meu carinho, as pessoas manifestarem o carinho delas por mim? Amados, e nisso, o exército da Síria, que era o poderoso da época, vai até Israel, busca a escrava em Israel, uma moça, uma menina. Quem sabe, como eu falei, uma das meninas, da idade das meninas que estavam hoje pela manhã, nesses 3 dias lá, no retiro dos jovens. Querido, uma moça que foi arrancada da sua família. Provavelmente, algum familiar dela, homem, acima de 20 anos, teria morrido nessa batalha. Querido, uma menina que podia estar cheia de rancor, uma menina que podia estar cheia de raiva. Ela era escrava, ela servia Naamã, limpava a casa do Naamã, fazia comida para o Naamã. Foi tirado, estava escrava, obrigada. Quem sabe aquela menina, quando olhou Naamã e aquela lepra, quem sabe ela podia aplaudir, dar risada, comemorar. Tá vendo? Me raptou, me fez escrava, mas você mesmo não tem felicidade. Quem sabe nessa hora ela podia falar um monte de verdade para o Naamã. Mas aquela menina não faz nada disso. Aquela menina tem um coração purificado. Aquela menina vem e dá uma palavra à senhora, à esposa de Naamã. Ah, minha senhora, quem dera Naamã fosse até Samaria falar com Eliseu, o homem de Deus. Ele tem poder de Deus para restaurar Naamã de sua lepra. Querido, interessante que a lepra é contagiosa, mas a lepra de Naamã não pegou na menina, mas um coração alegre em Deus da menina alcançou Naamã. Eu quero te dizer que a lepra, mesmo sendo contagiada, não alcançou aquela menina. Ela morava com Naamã, ela tocava em Naamã e nunca pegou a sua lepra, mas a palavra de Deus no coração daquela menina pegou no Naamã, atingiu Naamã, fez Naamã mudar sua postura e sua trajetória. Eu quero profetizar sobre a tua vida: a lepra desse sistema, a lepra desse mundo, a lepra desse tempo que a gente está vivendo não vai lhe pegar, mas a palavra forte e poderosa de paz de Deus que está sobre o teu coração vai influenciar esse mundo, esse sistema, em nome de Jesus. A cólera do Naamã não pega na menina turca, mas o coração daquela menina toca no Naamã. E ela diz para o Naamã: Naamã se inspira. O olho do Naamã volta a brilhar. A esperança para mim, Murilo. A esperança para mim, pastor Júnior. Naamã começa a olhar ao seu redor, os seus servos. A esperança para mim. Em Israel, a esperança para mim. Os olhos de Naamã, uma palavra de uma moça fez um homem voltar a ter esperança. Aí eu fico imaginando, quem é o grande nessa história? Eu fico imaginando, quem é o grande? Eu fico imaginando, a gente confunde os grandes da história. Quem é o grande? O Naamã, poderoso general? Ou uma mocinha pega como escrava que dá uma palavra que muda a trajetória? Eu fico imaginando que quando a gente chegar no céu a gente vai ter muita surpresa. Eu fico imaginando que você que trabalha nos bastidores, às vezes nem é tão reconhecido, mas o teu Deus te vê. A tua oração em silêncio, quando você fecha a porta do teu quarto, é o teu Deus que te vê. Lá no céu, pastor Roberto, nós vamos ter muita surpresa lá. E aquele homem, pastora Paula, cheio de inspiração, cheio de certeza. Inclusive ele traz boi, ele traz presente para o profeta, ele traz ouro, Wilder, ele traz prata, aquela coisa toda, aquela comitiva, e se coloca na porta de Eliseu. Quando ele chega lá na porta de Eliseu, na época em Samaria, Eliseu nem vai atender. É como se o pastor Júnior, alguém batesse lá na porta do pastor Júnior e ele nem fosse atender. Eu estou lá e ele fala: Leandro, faz o seguinte, fala lá para aquela pessoa isso. Murilo, fala lá para aquela pessoa isso e aquilo. Pastor Roberto, vai lá e dá essa palavra. Eliseu vem para o Geazi, que era o ajudante, que era um moço, e fala: Geazi, fala lá para o Naamã mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Se ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, ele vai ter a sua pele purificada. A Bíblia diz que Geazi vai lá e fala: ó, Naamã, tá fácil, maravilha, mergulha 7 vezes no Rio Jordão e você vai ser curado de toda a tua lepra. Naamã se indigna e Naamã desiste.
que acontece num coração de um homem, que em um minuto ele está animado, em um minuto ele está sonhando, e no minuto seguinte ele desiste? A Bíblia diz que quando Geazi dá essa palavra para o Naamã, quando Geazi libera a ordem de Deus para Naamã, Naamã joga tudo para o alto, chama toda a sua comitiva e vai embora, frustrado, desanimado. Eu comecei a pensar, o que faz uma pessoa no domingo estar aqui adorando, bendizendo a Deus, participando da Páscoa, da ressurreição, abraçando o Pai do Senhor, sonhando os sonhos de Deus? O que faz essa pessoa depois? Cadê ela? Onde que está? A gente encontra ela pelo centro de Bauru, pelos bairros, desanimada. O que faz uma pessoa desistir? O que faz uma pessoa entregar os pontos? O que tem o poder de mudar tanto uma pessoa? Um dia eu quero uma coisa, no outro dia eu já quero outra coisa totalmente diferente. Os servos de Naamã também queriam entender. Ô Naamã, por que você está indo embora, Naamã? O que aconteceu? Aí Naamã abre o coração. Eu pensei que Eliseu ia sair, ungir a sua mão com óleo, colocar sobre a minha cabeça, sobre as minhas feridas, e orar ao seu Deus, e eu seria restaurado. Naamã se frustrou e desistiu, porque aconteceu diferente do que ele estava planejando. Aconteceu diferente do que ele estava imaginando. Eu vim te dizer nessa introdução, mas eu vou ser bem rápido na conclusão da mensagem, que na vida acontecem coisas que nós não planejamos. Eu vim te dizer que na vida, eu glorifico a Deus, porque nessa igreja eu posso dizer, pastor Roberto, que na vida acontecem coisas que nós não estamos planejando. Naamã achou que Eliseu era como todos os profetas, vai orar por mim, assunto resolvido. Mas Eliseu, ele quer algo mais. Eliseu não dá o peixe da sexta-feira santa, Eliseu ensina a pescar. Eliseu não ia tocar no Naamã para ele ser curado, Eliseu ia ensinar Naamã a produzir seu próprio milagre, a ir lá, mergulhar, obedecer, sentir Deus, ser afrontado, vencer a afronta e receber a cura da sua pele. Querido, Naamã, ele confunde. Eu pensei que era de uma maneira, não quero não, é de outra. Nesse momento, aparece a figura do amigo. Nesse momento, no momento de frustração de Naamã, aparece a figura do companheiro. Nesse momento, aparece a figura de quem? Do irmão. Aparece a figura do mensageiro de paz, do mensageiro de Deus. Os servos de Naamã, gente, chegam no ouvido de Naamã e dizem: ó meu Senhor, se o profeta tivesse te pedido algo difícil, mas ele te pediu algo tão simples, vai lá, mergulha no Jordão, nós estamos contigo, nós não vamos lhe deixar, nós vamos mergulhar contigo. Querido, e o que eu vejo hoje é diferente. Quando eu vejo um chefão, eu vou muito na Toyota ministrar, já falei isso, né? Quando eu vejo um chefão, eu vejo diferente. Eu vejo gente paparicando o chefão. Eu vejo um cenário totalmente diferente. Às vezes em igrejas, não como essa, glória a Deus, chega lá o pastor, o chefão. Eu vejo gente paparicando. Eu vou em muito lugar paparicando o chefão. Querido, se aqui fosse paparico, o turco sabem disso, uma pessoa experiente. Sabe o que esses homens vão fazer? É isso mesmo, Naamã. Quem esse Eliseu pensa que é? Vamos fazer uma guerra, vamos arrebentar. Ele é doido de te afrontar. Querido, o amigo verdadeiro não concorda com tudo que a gente fala. O amigo verdadeiro tem uma palavra de paz. O amigo verdadeiro tem uma palavra de reconciliação. Eu quero te dizer que você foi colocado por Deus para ser amigos verdadeiros nessas horas e nesses momentos. Aqueles homens podiam inflamar mais Naamã para ganhar uma promoção. Aqueles homens falaram: Naamã, nós estamos contigo, Naamã. Naamã mergulha 7 vezes, é restaurado da sua lepra. Esse é o Eliseu. Esse é o homem que a gente está falando nessa história. A Bíblia diz que o lugar que aqueles moços estão habitando é estreito. A Bíblia diz que aquele lugar é pequeno, aquele lugar está apertado, e acontece algo muito lindo. Aqueles jovens, aqueles homens, eles têm uma iniciativa. Diga comigo, iniciativa. Isso, diga comigo, atitude. Querido, aqueles homens, deixa eu te dar um contexto aqui. Na Bíblia, ela fala de uma escola de profetas. Você já ouviu disso?
ela fala de uma escola de profetas. Interessante que nunca se levantou um profeta da escola de profeta, mas existia a escola de profetas. A Bíblia não fala de nenhum profeta que foi levantado da escola de profeta, mas existia a escola de profetas. O presidente, o líder dessa escola de profetas era Eliseu. E Eliseu tinha um monte de rapaz, um monte de moço, que ele estava ensinando, lecionando ali na escola de profetas. E aqueles jovens, aqueles homens, eles tiveram uma iniciativa. Puxa, o lugar que a gente está vivendo é apertado, o lugar que a gente está vivendo é estreito. Em vez de eles desistirem, em vez de eles mudarem para outra escola de profeta que tem mais espaço, eles tomam uma iniciativa. Eliseu, vamos para além do Jordão, porque tem um terreno maior, vamos construir ali um galpão mais espaçoso, para a gente dar sequência nas nossas coisas. Querido, aqueles homens, Eliseu não falou para eles fazerem um lugar novo, ninguém falou para eles, vamos fazer um lugar novo. Querido, foi uma iniciativa. Eu gosto de falar, foi uma proatividade. Irmão, você não precisa esperar os outros te falarem para você pôr a mão na massa e fazer. Você não precisa as pessoas te falarem. Querido, você precisa ter iniciativa. Você viu o problema, coloca a mão para fazer e Deus vai te honrar por isso. Inclusive, pessoal, desculpe eu lhe dizer nessa noite de ressurreição, vai melhorar. Irmão, quem faz só o que é mandado, a Bíblia dá um nome para essa pessoa. Quem faz só o que pedem, se eu faço só o que me pedem, eu tenho um nome na Bíblia. A Bíblia chama quem faz só o que pede, a Bíblia chama de servo inútil. Então se você faz, ó, aí que já é difícil, viu? Se você faz só o que você pede, marido, dá um glória a Deus aí, marido, dá um glória a Deus. Marido, se você só faz o que a esposa pede, ela vai te dar um diploma para você de servo inútil. Se você pelo menos faz, esse é o servo inútil. Cadê as irmãs? Dá um glória a Deus aí, esposa, dá um glória a Deus. Foi mais alto. Irmã, se você só faz o que teu marido te pede, ô amor, faz aquela carninha. Ou se só faz a carninha, não faz o molho, não põe uma pimentinha, você vai receber um diploma aqui nessa noite de serva inútil. Irmão, aqueles moços, eles surpreendem. Irmão, como é bom ser surpreendido. Como é bom surpreender. Como é bom a gente ter uma atitude de surpresa. Como é bom, meu irmão, um exemplo bobo para você entender as coisas mais complexas. Como é bom você ver uma fechadura da porta emperrada, porque na tua porta bateu chuva, bateu água, e você nem esperar a tua esposa falar nada, surpreender ela, arrumar. Como é bom pela manhã, conforme a tua prosperidade. Não estou falando para você fazer loucura não. Todo dia ela acorda mais cedo para fazer o teu café. Como é bom você pegar um dia sem ninguém pedir, sem ninguém falar nada, uma flor, um café especial. Aqui deve ter uma padaria que faz um pão diferenciado. Vai, acorda mais cedo, vai lá comprar o pão. A atitude. Minha irmã, vice-versa, você que me ouve. Querido, em nós tem o poder de surpreender. Nós não temos poder para fazer só o que nos mandam. A gente tem poder em Deus para realizar mais, para surpreender Deus, para surpreender quem está do nosso lado, para promover surpresa para as pessoas. Querido, eu estou falando isso para a vida. Sabe quem é promovido numa empresa? O camarada que só faz o que é mandado? Não. O camarada que surpreende. O camarada que faz aquilo que não lhe é pedido. Aquela mulher que faz aquilo que não é lhe pedido, aquela que dá um passo à frente. Tem um papel no chão, coisa simples. Não precisa falar o pastor, o diácono. Não, vai lá, pega. Toma uma atitude proativa. Querido, aqueles homens, aqueles jovens, deixa eu ver o horário aqui, aqueles jovens, ninguém pede nada para eles. Eles vão lá, vamos lá, Eliseu, quero fazer esse galpão novo. Queridos, quando a gente fala de estreito, o que lembra você? Quando a gente fala de apertado, não é verdade? Querido, para mim, quando a Bíblia fala o lugar é estreito, o lugar é apertado, fala de prova, fala de dificuldade. O lugar é dificultoso, o lugar é apertado. Amado, sabe o que motivou aqueles jovens a tomar uma atitude de melhora? A unção e o poder do Espírito Santo. Não
mas não foi. Sabe o que motivou aqueles homens a tomarem uma atitude de melhora? Foi um fogo, um azeite da unção, um tijolinho da casa própria, um peão do Silvio Santos. Não. Sabe o que motivou aqueles homens a tomarem uma atitude de melhora? A adversidade, a dificuldade. Eliseu, o lugar é apertado, nós queremos melhorar. Amado, eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Abra teu olho. Ó, japonês falando de abrir o olho. Abra o teu olho, muda a tua perspectiva. As dificuldades não vieram para fazer você ficar bicudinho, desistir, chatear, cruzar os braços, não vai adiantar nada. As adversidades da vida vieram sobre você para te promover, para te levantar, para tirar o melhor de você, para lhe qualificar, para melhorar a tua vida. A concorrência veio para te melhorar, para você fazer servir melhor. A adversidade não veio para te matar. Recebe essa palavra, espiritual não. Quem sabe foi até o diabo que colocou a dificuldade, mas aí você ora mais, aí você jejua mais, aí você busca mais a Deus, aí você traz a presença de Deus. Aquela adversidade trabalhou de graça para você. Você se aproximou de Deus, e aí a equação é correta: próximo de Deus, longe da tristeza; próximo de Deus, perto do avivamento; próximo de Deus, próximo e perto da vitória assegurada para a sua vida. Aqueles jovens, eles tomam atitude. Vamos construir. Não sei se você está com a Bíblia aberta. Olha o que diz o versículo 2. Vou ler aqui. Versículo 2. Vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e façamos ali um lugar para habitar. E disse Eliseu: podem ir, vão. Olhe para mim, no versículo 2, aqueles jovens pedem a permissão de Eliseu, já é uma coisa muito bacana. Eliseu levanta a mão e fala: vão, podem ir, parabéns. Que atitude proativa, vai lá. Igual o chefe, o pastor, ele não quer ouvir o problema, ele quer ver o problema já respaldado pela solução. Olha, pastor Roberto, o problema é esse, mas Deus já me deu a solução, vai ser essa. Aí o pastor Roberto levanta a mão, o pastor Júlio levanta a mão, vai lá e faz. O Eliseu libera uma palavra: ide, tem um sucesso, vão lá e faz. Mas olha o que diz o versículo 3, vou ler aqui para vocês, no 3. Mas disse Eliseu: serve-te de ir com os teus servos. E disse Eliseu: eu irei. Olhe para mim só um instante. Aqueles jovens, eles vão, mas eles falam: Eliseu, vem com a gente. Eliseu, a gente não vai sem você não. Eliseu, nós temos força no braço. Eliseu, nós temos habilidade para cortar as vigas e construir o galpão, mas a experiência quem tem é você. A bênção de Deus quem tem é você. Querido, quando aqueles homens chamam Eliseu para ir junto, eles estão chamando duas situações, uma natural, outra espiritual. A natural, eles estão chamando a experiência para ir com eles. Eles estão chamando o bom conselho. Eles estão chamando o respaldo de quem é mais experiente. Nós brasileiros encaramos de uma maneira muito diferente a experiência. Se você for colocar os países mais envolvidos no mundo, Noruega, Suécia, Japão, Coreia do Sul, eles olham para os idosos, eles olham para os mais velhos com outros olhos. Toda empresa no Japão tem pelo menos 10% de gente acima de 60 anos, porque sabe conversar, tem uma visão da vida, é vivido. Querido, você quer a bênção de Deus sobre a tua vida? Então abra um pouco mais o teu ouvido para ouvir os conselhos de quem tem mais experiência. Você quer a bênção de Deus na tua vida? Deus levantou um pastor, Deus levantou uma pastora nesse lugar, antes de tomar as decisões e vir diante de Deus quando a vaca já foi para o brejo. Vem ouvir um conselho, vem ouvir um direcionamento de Deus, vai buscar primeiro essa presença. Deus vai lhe dar e vai lhe evitar um monte de problema na vida. Aqueles homens, eles pegam um conselho. Aqueles homens: Eliseu, vem com a gente, Eliseu, vem conosco. A minha mãe, que falou uma coisa tão bonita, que tem gente que só valoriza o que tem quando perde, ela também tem outro ditado que ela gosta de me falar. Esse já não tão bonito. Ele fala assim: olha, Leandro, não me dá conselho, italianona, não me dá conselho,
porque se conselho fosse bom não se dava, se vendia. Só que a Bíblia fala outra coisa. A Bíblia fala que um bom conselho pode salvar uma alma. A Bíblia fala que uma boa palavra, por isso eu quero levantar uma bandeira contigo aqui. Escute mais, busque mais, escute mais o Espírito Santo de Deus, escute mais essa cruz fala, essa cruz aí grita. Hoje não é Páscoa, cruz, ressurreição, lembra da cruz? Pastor Roberto, a cruz grita, a cruz fala. Escuta mais o que essa cruz fala, escuta mais o que o teu mestre fala, escuta mais o que o teu Jesus fala, escuta mais o que as pessoas que estão ao teu redor, que te amam, falam. Valoriza mais o conselho do próximo. Não estou falando para você dizer, eu estou falando, valoriza mais o conselho do experiente. Aqueles homens fazem algo espiritual muito forte. Eles, quando chamam Eliseu, eles chamam a presença de Deus. Vem com a presença de Deus, amado. E diz a Bíblia, para a gente ir para frente aqui, que aqueles homens, eles começam a trabalhar. De repente, quando um daqueles homens coloca o machado na viga, na madeira, quando ele traz para trás o machado, Turco diz, a Bíblia, que o ferro do machado igual os nossos, o ferro do machado, pum, cai na água. Quando o ferro do machado cai na água, ele coloca a mão na cabeça e grita: ah, meu Senhor, era emprestado. Tem gente que deve pensar: rapaz, a escola de profeta estava falida, porque não tinha nem machado para trabalhar. Eu vejo outra coisa, eu vejo uma outra situação. Pastor Roberto, a tua mão é bem forte, o seu homem é abençoado, mas já pensou o senhor com essa mão aí, estilo karatê, pá, batendo na viga? Ia demorar para a viga cair, não ia? Turco, o Turco é forte, você trabalha que nem um trator, glória a Deus. Turcão, você metendo lá sua mão lá na viga, não ia demorar para aquela viga cair? O que simboliza o machado, pessoal? Eficácia no trabalho. O que simboliza o machado? Fazer com eficácia, com mais facilidade. Bateu, pum, caiu. Bateu, ainda mais se estiver afiado. Bateu, pum, caiu. Então o que caiu foi a eficácia do trabalho, a ferramenta de fazer bem. E aí ele grita: era emprestado. Porque é emprestado, irmão. Nessa noite de nessa noite de ressurreição, nessa noite de Páscoa, vamos dar glória a quem tem glória. A Bíblia diz: dá honra a quem tem honra. A eficácia era emprestada, sabe por quê? Porque a eficácia que você tem, apesar do teu currículo, apesar do teu estudo, apesar da tua qualificação, irmão, se a gente faz alguma coisa boa na vida, é porque Deus capacita, nos empresta os seus dons e os seus talentos, e nós podemos produzir para Ele. A Bíblia diz que para um ele emprestou 5, para outro ele emprestou 2, para outro ele emprestou 1. E sabe por que é emprestado? Porque a Bíblia diz que um dia o Senhor vai trocar uma ideia com a gente e vai perguntar: cadê os talentos que eu coloquei na vossa mão? Por isso vai produzir. Você tem talento, é emprestado, mas é de Deus. Você tem a eficácia no trabalho. Querido, quando o machado cai na água, a eficácia do trabalho cai na água, o que aqueles moços falam? O que aqueles moços chamam? Eliseu. Pastor Júnior, eu comecei a pensar: e se o profeta Eliseu não tivesse ido? Não ia ter milagre. E se o conselho não fosse escutado? Não ia ter milagre. E se o Eliseu, irmã, não tivesse lá naquele dia, ia chamar por quem? Ô meu Senhor, profeta Eliseu, que bom que você está aqui. O profeta Eliseu: opa, estou aqui, pode falar. O que aconteceu? O machado caiu na água. Querido, e Eliseu nos surpreende com uma palavra muito linda. Você que está com a Bíblia aberta, olha o que diz o versículo 6 que nós lemos. E disse o homem de Deus: aonde caiu? Querido, quando o machado cai na água, olha o que o profeta faz. Ele pergunta: ué, aonde caiu? E eu disse isso pela manhã, preste bem atenção. Irmão, o que é mais fácil? Você saber onde caiu o machado, ou fazer um machado ferro de 3, 4 quilos flutuar na água? Muito
mais difícil de fazer flutuar na água. Se o profeta Eliseu, o pastor Paulo pergunta para mim, eu falo, Eliseu caiu aí no Jordão, está aí na água aí, o machado. Mas por que o profeta que tem poder de levantar um negócio de 3, 4 quilos de ferro, flutuar na água, por que ele pergunta onde caiu? Querido, ele pergunta para aqueles jovens refletirem. É mesmo? Aonde caiu? Deixa ele falar, preste bem atenção, que eu já vou para o final. Umas 9 horas, né, pastor? Está cedo ainda, irmão. Está cedo, e o meu relógio ainda está no horário de verão. Pô, fica tranquilo. Irmão, já estamos encerrando. Por que o profeta Eliseu, se você aprender isso, nós vamos bem para casa. Porque o profeta Eliseu diz para aquelas pessoas, onde caiu? Porque quando ele pergunta onde caiu, automaticamente, vou falar de uma coisa de velho aqui, a gente rebobina a fita. Peraí, onde caiu? O cara retrocede para um momento. E quando a gente reflete aonde caiu, a gente analisa, mas por que caiu? Rapaz, pior que na primeira machadada, eu já percebi que estava frouxo. Na primeira machadada, eu já percebi que estava meio mole. Sabe o que é isso, pessoal? São os sinais que Deus dá. Deixa eu lhe falar, Deus é fiel, Deus lhe dá sinais. O profeta Eliseu está ensinando aqueles homens a aprenderem a enxergar os sinais de Deus. Deus dá sinais. Tu vai ter um sócio, não aconselho, mas precisa. Deus dá sinais. Tu vai entrar num relacionamento, maravilha, Deus dá sinais. Tu vai assinar uma papelada, um negócio, amado, abra o teu olho, Deus é fiel. Ele não vai tirar teu livre-arbítrio, mas Ele dá sinais. Lembra da tua vida, lembra os sinais que Deus deu. Eu até comentei com os jovens, por que nós pastores falamos para eles pegarem leve no beijo, pegarem leve no abraço? Por que nós pastores motivamos eles namorarem meio de leve e ir com calma? Porque nós somos xarope? Não. Porque nós somos quadrados? Não. Inclusive estou até mais redondinho do que a última vez. Irmão, por que a gente fala isso? Porque nós somos malandro. Eu tenho minha esposa, uma princesa linda que está lá em casa me esperando, e estou impedindo que ele ou ela diz, não, é porque o beijo, porque o abraço mexe no emocional, e a emoção cega a gente para ver o que verdadeiramente a gente precisa ver na época do namoro e na época do conhecimento. Por isso há essa motivação. O profeta Eliseu está ensinando aqueles homens a enxergar os sinais da vida. E pior que, Turco, a gente só fala isso quando a coisa já deu errado. Rapaz, e pior que eu estava meio assim, por que não tomou atitude? Pior que eu estava meio, por que não enxergou os sinais? Para de sofrer. Tem uma igreja que tem essa frase, né? Pare de sofrer construindo a nova história. Pare de sofrer enxergando os sinais de Deus. O japonês falando de enxergar, eu quero profetizar, você vai sair daqui com olho de águia, você vai enxergar os sinais de Deus. Deus vai te abençoar. Irmão, olhe para mim. O que o profeta Eliseu fez? Devolveu, não foi isso? Devolveu o machado. Irmão, por que ele pergunta onde caiu? Para que ele vai devolver o machado? Se você não toma atitude, ele vai cair de novo na água. Você precisa entender por que o machado caiu na água. Aí ele devolve o machado para o rapaz. O rapaz não pensou na vida. Na segunda machadada, o que vai acontecer? Vai cair de novo. Será que você não está vivendo a mesma coisa na tua vida há 5, 10 anos? Será que você não está enfrentando o mesmo problema? Quantas pessoas que estão aqui que estão pedindo perdão pela mesma coisa há muito tempo? Quantas pessoas que estão aqui que estão errando na hora de possuir, na hora de alcançar, estão patinando sempre na mesma coisa? É porque você tem que analisar onde caiu. Lembra dessa frase, aonde caiu o machado? O que Jesus falou nas cartas do Apocalipse para as igrejas, Luciano? Lembra da onde caíste. Como você sabe muito bem, ninguém de um dia para o outro vai virar zumbi na Cracolândia. Pode perguntar para o babão lá. Não, é um cigarrinho, é uma aventura, é um mau conselho. Passa o tempo, está lá na Cracolândia. Ninguém deve R$1 milhão.
O que é? É uma compra desnecessária, é uma fatura do cartão que não conseguiu cobrir. E aí eu não entendo, se esse mês é um, você não consegue pagar, como você vai pagar 2 meses que vem? Se esse mês nenhum você não conseguiu. E aí a coisa vai acontecendo. Então Deus, através do profeta Eliseu, nos ensina aonde caiu, para que eu possa te devolver e nunca mais o machado cair na água. Porque a bênção de Deus não é momentânea, porque a bênção de Deus não é por um momento, porque a bênção de Deus ela é eterna, porque a bênção de Deus tem os seus benefícios ilimitados, porque a obra boa que Ele começa, Ele termina. Tudo que Deus faz tem consistência. Nessa noite eu vou fazer um apelo para você: analisa, pensa, reflete, aonde caiu o machado. Quando você descobrir isso, pode ter certeza que Ele vai devolver o machado novinho na tua mão, e em nome de Jesus, esse machado nunca mais vai sair das tuas mãos. Dê um aplauso ao Senhor, dê um aplauso ao Senhor. Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. Pastora Paula, você tem uma voz forte, gosto de te ouvir, viu? Eu ouço vocês, viu? Eu ouço vocês, uma bênção para mim. Não sei como é que eu não dei um jeito de morar mais perto aqui não, viu? Sou muito abençoado. Pastora Paula, lê. Acho que nem precisa do microfone, você tem uma voz forte. Quero que você participe. No versículo 6, eu li a primeira parte. Disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe o lugar. O que o homem de Deus fez, pastora Paula? Fala aí. Ó. Olhe para mim, olhe para mim. Ferro caiu na água. Os moços refletiram. Eliseu, cara, esquecemos de pôr o prego. Isso nunca mais vai acontecer. Pessoal, para tudo. Pega todos os machados e coloca o prego, deixa firme. Nenhum machado mais caiu na água. Bênção de Deus vem para corrigir. Bênção de Deus vem para decretar uma mudança de vida. Deus não é como um plano econômico que muda a tua roupa de R$100 para R$300 a camisa. Deus, Ele não muda a roupa do homem. Deus muda o homem que está dentro da roupa. Deus faz coisas positivas, permanentes. Deus muda caráter, atitude, postura. Sem Deus, permanece em Deus, permanece nessa cruz, que você vai ser um homem completamente, uma mulher completamente diferente. Aleluia. O que o profeta Eliseu fez para devolver o machado depois que eles refletiram onde caiu? Ele levantou a mão, o machado flutua agora, profeticamente, em nome de Jesus, que vai vir daqui 2000 anos. Não. O profeta Eliseu corta um pedaço de madeira. Um pedaço de madeira. O japonês é meio bobo. Esses que estão aqui não, mas eu sou. Que ela irmã, mas eu sou. Quase me complico. Eu já coloquei um ferro na água e já joguei uma madeira para ver se tem alguma reação química. Não tem. Luciano não tem. Luciano parece que está acostumando mais com a ideia, né? Está com um semblante melhor. Tá mais calmo. Tá diferente, Paula, da última vez que eu vi. Aquele dia ele estava apreensivo. Acho que era novo, né? Relacionamento. Mas estou vendo agora, tá mais aí. Maravilha. É assim mesmo a vida, Luciano. Aquele homem, Eliseu, o que ele faz para flutuar o machado? Ele joga um pedaço de madeira. Querido, eu comecei a analisar, a pensar, e eu só cheguei numa conclusão: a cruz que o Senhor carregou, ela é chamada de madeiro. As pessoas não chamam de cruz, chamam pendurado no madeiro. Sabe disso, pessoal? O madeiro. Como se Eliseu profeticamente fala: você quer a eficácia no trabalho de volta? Você quer a essência de volta? Você quer aquilo que você foi produzido e criado de volta? Você vai conseguir através da cruz, através do madeiro. O madeiro, a madeira fez flutuar o machado. Hoje o Senhor está falando ao nosso coração, querida, nessa noite de Páscoa. Levanta a sua mão.
Olha como é que está linda, você está linda. Deus está te abençoando. Essas lágrimas estão sendo tocadas por Deus. Hoje Deus está mudando a tua história, a história da tua casa. Com muita humildade e alegria, receba a resposta de oração nessa noite, em nome de Jesus. O que, Turca, Deus está nos ensinando? Ele está nos ensinando. Você quer voltar à essência? Você quer voltar a estar comigo, do meu lado, produzindo com eficácia, me adorando, espírito em verdade? Você vai conseguir, através da madeira, através do madeiro, através da cruz. Querido, essa cruz aqui, ela grita. Essa cruz aqui, ela berra. Quando você olha para a cruz, qual que é a primeira coisa que ela grita? Quando você olha para a cruz, que grito que sai dela? Quando eu olho para a cruz, e cada um é diferente, mas uma das coisas que vem em primeiro lugar quando eu olho para a cruz, nesse sentido que eu estou falando, é renúncia. Porque Jesus, quando encarou a cruz do Calvário, ele tinha um trono, irmão, cheio de glória, anjos 24 horas por dia, nem dia não tem lá, declarando santo, santo, santo. Ele tinha uma coroa de glória. Então o primeiro grito que eu ouço da cruz, quando eu olho para ela, é renúncia. Por amor, ele renunciou-se a si próprio, ele negou-se a si mesmo, ele deixou a sua glória para entender a lágrima dos homens, para entender o sofrimento dos homens, para se entregar e redimir os homens. O que Jesus falou para aqueles que querem seguir? Eu sei que todo mundo quer seguir a Jesus. Você lembra o que Jesus falou? Vem atrás de mim, pegue a sua cruz, mas venha sem você. Você atrapalha. Venha atrás da cruz. Venha, pegue sua cruz e venha atrás de mim, mas venha sem você. Porque você tem muitos desejos. Ele diz: negue-se a si mesmo. Venha, em outras palavras, venha Leandro, mas sem o Leandro. Deixa o Leandro lá, nega, e vem. Querido, nessa noite de ressurreição e de Páscoa, eu não vim pregar que você vai ter uma casa própria, eu não vim falar que a tua roupa vai mudar no culto que vem, mas entendo que tudo isso é consequência. Eu vim falar, começando por mim, acho que está na hora da gente renunciar mais um pouco. Hoje é uma noite de ressurreição. Acho que está na hora de a gente ressuscitar um pouco mais para a renúncia. Acho que quem sabe está na hora de, não sei, 10 minutos do teu dia você orar por alguém. Quem sabe está na hora de você renunciar a algum prazer. O que eu estou falando? Para fazer uma obra social. Quem sabe não está na hora de você renunciar uma segunda-feira. Não sei, não quero atrapalhar. Terça-feira tem culto aqui. Quem sabe está na hora de você, oh glória a Deus, de renunciar uma terça-feira, visitar alguém, fazer um trabalho assistencial. A gente não é cristão, a gente não é Cristo. É de falácia, é de interesse? Não, eu sei que não. A gente quer servir, quer adorar com defeito, com falha. Amado, essa cruz, ela grita renúncia. Quero fazer uma convocação para você. Inspire-se em Deus nessa noite. Vamos renunciar mais um pouco. Pastor, mas eu estou precisando de tanta coisa. Irmão, essa equação é maravilhosa. Não faça por isso, mas se renuncia, Deus vai suprir todas as coisas. Existe uma promessa muito linda: busque o reino dos céus, sua justiça, todo o resto vos será acrescentado. Quando você olha para a cruz, o que você vê? Irmão, sabe o que eu vejo também quando eu olho para a cruz? Já estou encerrando, gente, está cedo ainda. Eu vejo aceitação. Quando eu olho para a cruz, e ele, aleluia, de braços abertos, ele está falando: japonês, pode vir, brasileiro pode vir também, português, vem também, espanhol, Alá Madrid, vem também. Quando eu vejo um rico, pobre, amarelão, moreno, a cruz fala de aceitação. Santão, vem
vem, Santão. Pecadorzão, vem também, vem. Querido, a cruz fala de inclusão. Você está incluso. Isso aqui chama senso de pertencimento. Você não está sozinho na vida, não. Você pertence. Você é especial. Você é amado por Deus. Essa cruz é assim, mas ela é flexível, ela te abraça, porque você está incluso. Ela é vermelha. A cruz é vermelha, ela é vermelha. Eu queria dizer que ela era vermelha porque foi pintada. Ela é vermelha porque tem o sangue de Jesus. Ela é vermelha porque tem o sangue dele lá. Ela é vermelha porque ele derramou sangue. Essa semana eu assisti um filme chamado Silêncio. Fala sobre a evangelização do Japão em 1600. Assista. Em 1600. Muito forte. Essa cruz é de Hollywood, tá? Não é de crente. É do Martin Scorsese. Então rejeita alguma coisa. É igual peixe, come a carne e rejeita o espinho. Mas é muito interessante. Silêncio chama, silêncio. Irmão, essa cruz é vermelha. É vermelha por causa do sangue. O sangue é o amor. O sangue é perdão. Tem perdão para a tua vida aqui nessa noite. Tem mudança para a tua vida aqui nessa noite. Ela está vazia porque Ele ressuscitou, foi bendito. Ele não está mais aqui. Ele está vivo, Ele está no nosso meio. Ele está te abraçando. Ele está nesse lugar. Vamos colocar em pé, queridos. Vamos colocar em pé. Vamos orar, fica em pé, fica em pé.